O céu resplandece ao meu redor. É, aqui manja, mano. E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar de todos os animes, né? As fases dessa franquia extraordinária, incrível, icônica, marcante em toda a história dos animes, não só dos animes, mas transcende também de toda a história do entretenimento Dragon Ball. Todos os Dragon Balls até hoje, do clássico até o último, o Daima. Também eu vou contar um pouco da história de cada um, uma breve introdução, basicamente vai ser o resumo. E as avaliações, como é que foi a recepção do público, principalmente do público, porque a crítica, mano, fala muita besteira, mas principalmente dos fãs, nós fãs. Beleza? Sem enrolação, bora lá, bora fazer essa viagem no tempo, esse retrospecto de tudo desde lá de 1986, quando lançou Dragon Ball Clássico. Lançado em 86 pelo mestre louva-a-Deus, como diria o zangado Akira Toriyama, o Clássico ele foi um anime de grande sucesso que inspirou outros animes bem famosos como o Naruto, o One Piece, Bleach, o Hunter vs Hunter, o Fairy Tail, entre outros, todos esses famosos que a gente conhece, né? Dragon Ball começa com a história do Goku ainda criança, vivendo sozinho nas montanhas. Ele é um moleque meio estranho, mano. Ele tem rabo de macaco, ele é muito forte, é uma força sobre-humana, e ele nunca teve contato com o mundo fora dali. Um dia ele conhece a Bulma, uma garota super inteligente que está atrás das esferas do dragão, as misteriosas 7 esferas mágicas que, quando elas se reúnem, elas invocam o dragão mitológico Shenlong e concedem um desejo. O Goku ele tem uma dessas esferas e acaba se juntando a Bulma na jornada. Essa esfera do Goku foi herança do vô dele, o vô Son Gohan, que mais tarde também ele colocaria esse mesmo nome em homenagem ao vô no filho dele. E a partir daí, junto com a Bulma, eles passam por várias aventuras malucas, conhecendo gente nova pelo caminho, um mestre Kami, um velho safado, mano, mas sábio, um cara muito top, um personagem muito incrível. O Kuririn, que acaba virando o melhor amigo do Goku, o Yantia, o deus Yantia, né, que acabou virando piada, mas eu particularmente gosto muito desse personagem, o Lon e até a Titi, que mais tarde acaba virando a esposa do Goku. Com o tempo, o Goku começa a treinar sério como lutador. Ele passa a participar dos famosos torneios de artes marciais, né, que o nome original é Tenkaichi Budokai, e a cada torneio ele cresce e enfrenta sempre desafios maiores. Durante a fase do clássico ele também enfrenta alguns vilões bem marcantes, né, bem conhecidos por parte dos fãs, como o Imperador Pilaf, que só quer dominar o mundo, né, é uma proposta de mais um vilão de comédia, e eu não sei vocês, mas eu curto muito. Pela proposta que o Pilaf foi apresentado, ele cumpre muito bem esse papel, e é o primeiro vilão de todo o Dragon Ball, mano, isso é muito marcante. Em seguida tem o exército Red Ribbon, né, que é o mais sério, e o Goku simplesmente acaba com os caras sozinhos. O exército Red Ribbon, eles são marcados por ser a primeira vez que o Goku passa a enfrentar realmente vilões, caras realmente do mal, uns antagonistas mais sérios, sabe? Porque antes disso era o Pilaf. Depois tem o Tal Pai Pai, que também faz parte da Red Ribbon, na verdade foi contratado como um assassino, e ele é um assassino profissional, um cara super forte também, muito poderoso. E o mais ameaçador de todos, uma virada de chave em toda a história do Dragon Ball, o Piccolo Daimao, que quase na época destrói o mundo. O cara aumenta o ki dele e treme a terra. A luta contra ele, nossa, é um dos momentos mais tensos, marcantes da série, inclusive marca muitas cenas também. O Mestre Kami morre pela primeira vez nas mãos do Piccolo Daimao, o Shenlong também, outros amigos do Goku, então é uma saga que inicia algumas coisas que a gente viria a ver principalmente no Dragon Ball Z. Depois disso, o Goku fica mais velho, ele continua treinando, e no final da série ele enfrenta o filho do Piccolo, Piccolo Jr., que é o que a gente conhece hoje, que é provavelmente talvez a luta mais top do Dragon Ball Clássico, que é feita justamente num Budokai Tenkaichi. Ele vence, se casa com a Titi e encerra essa fase da história, abrindo o caminho para o que vem depois, que é o Dragon Ball Z. E, mano, senhoras e senhores, o Clássico foi um anime muito bem avaliado, mas não tão reconhecido quanto o Z. Mesmo assim, ele teve uma nota, uma recepção por parte do público, né, como um todo, 8,5 no IMDb. Pra quem conhece o IMDb sabe que se você tirar um 6 no IMDb, mano, você comemora, porque os critérios de avaliação são muito rígidos, são muito tretas. Então se você consegue um 6 é como se fosse algo bom, sabe? Algo na vida real nota 7. O fato do Dragon Ball Clássico tirar nota 8,5 é como se fosse um anime quase perfeito, quase 10. E, não sei vocês, podem comentar aí, eu considero o Dragon Ball Clássico o melhor Dragon Ball de todos. Não só no sentido do coração, mas também racional. Um anime muito mais redondo, muito menos problemático do que viria a seguir. Então depois veio o Dragon Ball Z, lançado em 89, que revolucionou os animes ao apresentar personagens marcantes, icônicos e momentos que marcaram toda uma geração até hoje.
A história ela começa 5 anos depois da infância do Goku lá no clássico. Agora o Goku é adulto, é pai, e sua origem é revelada pra gente com a chegada do Raditz, que é o irmão dele, e mostra que ele é um alienígena, um Saiyajin enviado à Terra. E o Goku, nesse momento, acaba gerando uma treta com o Raditz, porque enquanto o Goku, na verdade, é um guerreiro enviado pra poder exterminar a vida que tem no planeta, pra poder depois vender esse planeta, tanto é que depois a gente vai conhecer o grande cabeça desse plot, digamos, né? Que é o Freeza, e eles começam a lutar, porque o Goku é um cara bom, ele não quer ser um guerreiro que extermina vidas em planetas e depois vende os planetas, enquanto o Raditz não quer nem saber, o cara realmente é um cara do mal. E ele acaba apelando pro emocional, mano, acaba sequestrando o Gohan, e o Goku se sacrifica pra poder salvar o Gohan, mas ele acaba morrendo, numa cena também muito marcante. Pela primeira vez o Goku morreu em Dragon Ball, mas depois ele retorna com a ajuda das esferas do dragão pra poder enfrentar os dois outros Saiyajins da saga, que é o Nappa e o Vegeta. Vegeta aqui também, mano, uma luta brutal que o Goku teve com ele, consolidou o Vegeta como um dos maiores anti-heróis da cultura pop. Foi igual eu falei, o cara transcende os animes. Em seguida, o Gohan, o Kuririn, a Bulma viajam na Namekusei em busca das esferas do dragão para reviver o pessoal que morreu na saga dos Saiyajins, porque muita gente morreu, o Yantia, o Tenshinhan, o Chaos, e lá eles enfrentam o Freeza, um dos vilões mais tops, monstruosos, lendários de todos os animes e até mesmo transcendendo mais uma vez só os animes. O ponto alto acontece quando Goku, tomado pela fúria, pé da vida depois da morte de Kuririn, transforma pela primeira vez na lenda Super Saiyajin que o Freeza tanto temia que poderia acontecer. Um dos momentos mais marcantes e lembrados da história também de todos os animes. A luta contra o Freeza e Namekusei redefiniu todo o gênero shonen. Anos depois dessa parte do Freeza, conhecemos também o Trunks do futuro, que chega em cena introduzindo a viagem temporal na história do Dragon Ball, revelando a ameaça dos androides do Dr. Gero, que era o cabeça, o cientista por trás daquele esquadrão da Red Ribbon, lembra? Do Dragon Ball clássico. Aí depois disso surge o Cell, que absorve todos esses androides e atinge sua forma perfeita. E num torneio decisivo que ele acaba criando, o Goku se sacrifica mais uma vez, mas quem brilha é o Gohan, que alcança pela primeira vez também o Super Saiyajin 2. Outra cena histórica, marcada pelo grito de fúria depois da morte do Android 16 e pela derrota épica do Cell com Kamehameha, pai e filho, mano. Nossa, essa cena tá doido. A última grande saga do Z traz Babidi e o terrível Majin Buu. O Vegeta, nessa saga, ele acaba sendo dominado pelo feitiço do Babidi, mas ele voluntariamente se entrega para isso acontecer. Ele luta contra o Goku lá depois da saga do Saiyajin e depois ele acaba se sacrificando em um dos momentos mais emocionantes também do anime. E em um momento que a gente esperava que o Vegeta pudesse ser o protagonista vencendo, né, um grande vilão, isso não acontece porque o Buu acaba se regenerando depois dessa tentativa do Vegeta, até que surpreendentemente uma figura muito da hora, na verdade, que divide muitos fãs, né? Eu gosto dele, acho muito engraçado. Um personagem bom pela proposta dele. O Mr. Satan se torna a chave para poder humanizar esse monstro, mano. Esse demônio que na verdade é o Buu, né? E o clímax acontece quando o Goku reúne a energia de toda a Terra para poder lançar a tal, a lendária, a mita, nem sei se existe isso, a Genkidama. Genkidama é essa final contra o Kid Buu, que é a versão totalmente original do Kid Buu. Pura maldade, a essência do mal, sabe? E assim encerra a saga com uma explosão de esperança e união e uma trilha sonora maravilhosa que só de lembrar me arrepia. Uma das melhores trilhas de todo o Dragon Ball e pra mim transcende mais uma vez de todos os animes. No desfecho de tudo, da fase do Z, o Buu ele renasce como Ubi e o Goku parte para poder treinar ele como um novo protetor da Terra. O Dragon Ball Z ele se consolidou como um divisor de águas na história dos animes. Como eu disse antes, influenciando gerações e gerações de animes e recebeu no final de tudo, no IMDb, uma recepção 8,8 de 10, como uma das maiores obras da história da animação japonesa. Mais uma vez, uma obra quase perfeita, mano. E com certeza, pra vocês aqui, é a fase mais top, né? A fase mais marcante, que é a fase do Z. Agora falando daquele que tem a melhor trilha sonora, pelo menos pra mim, Dragon Ball GT. O Dragon Ball GT, ele começa algum tempo depois do final do Z, e o Goku já tá mais velho, tranquilo, e acaba sendo vítima de um desejo desastroso feito pelo vilão Pilaf, velhaço, que agora consegue usar as esferas do dragão, mas as esferas do dragão negra, uma versão muito mais perigosa das esferas tradicionais. O desejo foi simplesmente transformar o Goku em criança, simples assim, se bem que na verdade acabou sendo meio que um acidente esse pedido. O problema é que essas esferas negras se espalham pelo universo, e se não forem recuperadas em um ano, o planeta Terra será totalmente
destruído. E isso acontece porque de tanto fazerem desejo, acabou meio que excedendo e corrompeu as esferas. Com isso, o Goku, em sua versão mini, né, a Pan, sua neta, e o Trunks, o filho do Vegeta, eles embarcam numa jornada intergaláctica universal para poder encontrar essas esferas espalhadas pelo universo e poder salvar o mundo. Esse primeiro arco lembra bastante o início da franquia, né, o início lá do clássico, cheio de exploração, aventura, humor, mas conforme o GT avança, o tom acaba mudando um pouco e a coisa começa a ficar mais séria. Tem muitos grandes momentos também, por exemplo, a introdução do Baby, que é um dos vilões mais marcantes do GT. Ele é um parasita criado pelos Tissufurudins, antigos inimigos dos Saiyajins, que ele volta em busca de vingança. E o Baby ele consegue controlar os corpos dos personagens, inclusive do Vegeta, criando o Baby Vegeta. E é nesse ponto que o Goku atinge uma nova forma, o Super Saiyajin 4, uma transformação que tem muito traço do Ozaru, até porque originalmente é o Ozaru, né? E ela é uma das transformações mais queridas pelos fãs, principalmente pela forma que o Goku se transformou e também pelo visual muito diferente do tradicional, que só muda o cabelo, a sobrancelha e a pupila do olho, mano. E eu nem vou citar a saga do Super 17, que nem vale a pena, mas já chegando em relação aos dragões negros, né? Que é sobre as esferas do dragão que foram corrompidas, antes vistas como um símbolo de esperança, agora se voltaram contra os guerreiros Z. 7 dragões surgem, cada um representando um desejo do passado, sendo o mais poderoso deles o Omega Shenlong. O Goku ele precisa derrotar todos para poder restaurar o equilíbrio. E o Dragon Ball GT ele acaba terminando de uma forma muito que toca no coração, sabe? Um pouco também enigmática, porque depois de salvar mais uma vez o mundo, Goku parte com Shenlong em uma jornada misteriosa, mano, simples assim. Não fica muito claro se ele morreu, se virou um ser superior ou algo assim, sabe? O anime ele fecha com um salto no tempo, tanto é que mostra os descendentes dos personagens e um Goku lendário observando de longe todos esses acontecimentos, como se a lenda do Saiyajin tivesse se tornado eterna. O GT ele ficou com uma nota razoável no MDB, nem muito bom, nem muito ruim, teve uma nota final ali de 6,8, foi uma recepção boa, até que eu falei pra vocês 6,8 é uma recepção boa, só que nem se compara com a recepção do clássico e principalmente do Z. Muitos fãs detestam o GT. Claro, é um anime cheio de problemas, inferior ao clássico, ao Z, mas também tem muitos momentos marcantes, como a transformação do Super Saiyajin 4, a trilha sonora. A saga do Baby também é uma boa saga, mas no final de tudo realmente acabou sendo uma obra que decepcionou. Não conseguiu honrar da forma que todos esperavam os animes anteriores, né, as fases anteriores, o clássico Z. E anos de paz na Terra, agora em Dragon Ball Super, o Goku, agora mais entre aspas, maduro, e vivendo uma vida tranquila com a família, percebe que sua paixão por batalhas e evolução ainda arde forte no seu coração. Ele continua lutando, treinando, mesmo sem grandes ameaças à vista, mas isso muda quando surge um novo, entre aspas, vilão, desafio, Bills, o deus da destruição, Hakaishin, que aparece em busca de um guerreiro lendário, o Super Saiyajin Deus. O Goku, né, curioso, empolgado, muitas vezes sem noção, aceita o desafio de poder enfrentar esse cara e com a ajuda dos seus amigos ele consegue atingir essa forma divina em uma luta incrível contra o Bills. Embora ele perca, ele ganha o respeito do cara e começa a observar a Terra com outros olhos. Por mais que queria destruir a Terra por conta de um pudim que o Majin Buu acabou comendo. A partir daí, o Goku e o Vegeta passam a treinar com o mentor do Bills, que é o Whis, também assistente dele, um anjo, né? E se envolvem em várias aventuras que colocam frente a frente com inimigos cada vez mais poderosos, como, de novo, Frieza, que retorna à vida buscando vingança e tá mais forte do que nunca, inclusive alcançando uma transformação chamada Frieza Dourado, e mais pra frente o Frieza Black, né? O Black Frieza. Os Amazo e o Goku Black, que criam um futuro sombrio, misturando questões filosóficas e religiosas sobre justiça, divindade, e finalmente, o maior evento dessa fase do Super, o Torneio do Poder, onde vários universos competem e lutam pela própria existência, sobrevivência de seus universos. Durante esse torneio, o Goku desperta um novo poder, o Instinto Superior, que transforma esse cara num guerreiro que age pelo puro reflexo, pelo puro instinto, sem pensar. Um estado de iluminação para um lutador. Na verdade, não é nem uma transformação, e sim uma habilidade, como o próprio Whis já explicou. O Super tem como última saga o Torneio do Poder, mas isso em relação ao anime. Agora, em relação ao mangá, eles continuam, tem a saga do Moro, do Granolah, mas como o foco desse vídeo aqui é trazer, dar uma passada, uma relembrada nos animes, a última saga foi do Torneio do Poder. Inicialmente, o Super teve uma recepção zoada pelos fãs, uma história fraca, uma animação terrível, mas com o passar do tempo o anime foi melhorando,
principalmente no Torneio do Poder, onde aparece o Goku Instinto Superior, um traço muito melhor do que o início dessa fase. E no final de tudo, no IMDb, o Dragon Ball Super conseguiu ter uma nota final de 8,3 de 10. Agora falando de uma mistureba, mas rapaz, meu Deus, isso aqui é spin-off, mas vou trazer aqui pra vocês, não é canônico assim como GT, mas vou trazer pra vocês que vale a pena dar uma repassada. Super Dragon Ball Heroes. Imagina um universo de Dragon Ball cheio de multiversos, versões alternativas dos heróis, vilões que nunca existiram na história original e com batalhas tão insanas que desafiam até as leis da física, coisa que já estamos acostumados. Esse é basicamente o espírito do Super Dragon Ball Heroes. Uma aventura muito épica que mistura realidades, dimensões, personagens de todos os tipos. É uma salada, uma viagem, mano. Tudo começa quando o Goku e o Vegeta eles são levados para uma dimensão chamada Planeta Prisão, onde vários guerreiros de diferentes universos e linhas do tempo estão presos lá. E nisso eles enfrentam um inimigo misterioso, o Fu, um cientista manipulador e curioso que ele gosta muito de brincar com o tempo e as realidades desses tempos. Ele cria conflitos só para poder estudar o caos e observar as reações dos guerreiros. Ao longo dessa fase, surgem várias versões alternativas de personagens conhecidos como o Goku Xenon, um Goku de outra linha do tempo que trabalha com os patrulheiros do tempo encarregados de proteger a ordem temporal. Também aparecem novas ameaças como o Camber, um Saiyajin maligno e selvagem, e formas bizarras como o Super Saiyajin 4 lutando contra o Super Saiyajin Blue. Mano, uma doideira. A história ela continua se expandindo com ameaças cada vez mais absurdas, de demônios antigos que voltam à vida, até deuses corrompidos como Hertz, que quer destruir os próprios deuses e libertar o universo do controle divino. Tudo em Dragon Ball Super Heroes é levado ao limite. Transformações novas, como o Super Saiyajin 4 Limit Break, Instinto Superior combinado com Kaioken, entre outras. Fusões insanas. O Super Dragon Ball Heroes não teve uma nota boa, literalmente falando, mas ainda assim não foi tão mal. A nota oficial pelo IMDb foi de 6,6 de 10. Ainda assim, uma boa recepção se tratando do IMDb. E nisso chegamos na versão mais recente, na fase mais recente, que é o Dragon Ball Daima. Depois de tantas batalhas épicas, deuses destruidores e universos colidindo, o Daima fez algo inesperado. Dá um passo atrás. Mas não para poder recuar, e sim para poder reencontrar o coração da franquia. Tudo começa quando Goku, Vegeta, Bulma, Piccolo e outros heróis, eles são misteriosamente transformados em criança. É como se de repente todo o poder e a experiência deles fossem arrancados, não só do corpo, mas também da posição confortável que eles conquistaram no mundo. Essa transformação não é aleatória, é parte do plano do Rei Gonma, o novo vilão vindo do sombrio reino dos demônios, que é o Reino Makai. Ele teme o poder do Goku e também dos parceiros dele, mano. E nisso ele decide enfrentar eles, só que de uma forma covarde, usando as esferas do dragão para poder enfraquecer antes mesmo deles começarem a lutar, que é justamente transformar eles em crianças. Agora, de volta à forma infantil, o Goku e os outros têm que embarcar de novo numa aventura por terras desconhecidas, recheadas de perigos mágicos, reinos esquecidos e criaturas demoníacas. É como reviver o espírito da infância, mas com riscos muito mais altos. Não dá pra sair dando Kamehameha e vencer tudo. Eles precisam usar a cabeça, contar com novos aliados e principalmente redescobrir quem são em sua essência. Ao longo do caminho, eles conhecem figuras como o Glório, um mercenário meio cínico, mas de bom coração. Tem a Pansy, uma guerreira mais de endurona que vira peça-chave da missão. E qual é o objetivo? Encontrar as esferas do dragão para poder desfazer a maldição, salvar o Dendê e enfrentar o Gonma de igual para igual. O tom da série mistura nostalgia com inovação. Tem humor, como nas aventuras do clássico, mas também tem peso, decisões difíceis, lutas também ao estilo Dragon Ball Z. E no final de tudo, o Daima foi bem recebido pelos fãs, porque conta com uma animação sensacional de bonita, a questão de animação é lindíssima e também traz de volta o espírito original. Mas nem tudo é perfeito, o anime tem início lento, vilões sem profundidade, tem alguns erros ali de roteiro, né? Mas em geral o Daima teve uma boa recepção, uma nota 7,8 de 10. E de novo, se tratando do IMDb, é um feito muito grande, mano, é como se fosse um anime muito bom. Antes de encerrar esse vídeo, o Akira Toriyama, a mente por trás de toda essa obra, ele faleceu no ano passado, né, em março do ano passado, deixando um legado simplesmente incrível, extraordinário, inspirador. Como eu disse pra vocês em todos os momentos desse vídeo, o cara transcendeu o universo dos animes e conseguiu inspirar além disso. E isso nós só temos que agradecer, mano. É realmente uma obra que marcou muito a nossa vida. Eu mesmo falando pra vocês, quando eu era criança, meu pai não deixava eu assistir Dragon Ball por envolver umas questões assim, sabe, em relação à fé cristã. Eu também sou cristão, mas devido a isso, devido a alguns entendimentos dele, ele não deixava, mas com o passar do tempo, né, crescendo, eu comecei a ter contato com Dragon Ball, comecei a jogar muito Budokai Tenkaichi 3 e comecei a assistir, e assistindo foi uma experiência maravilhosa, principalmente o clássico, mas o Z também tá
no meu coração. Eu agradeço por essa obra, pelo Akira ter criado isso e fez parte da minha infância, da minha adolescência. Até hoje sou muito fã. Pra mim é um dos melhores animes de todos os tempos. Na verdade, uma das melhores obras de todos os tempos do entretenimento. E eu só quero agradecer. Muito obrigado, Akira, por você ter criado, mano, essa história, esse universo. Não é apenas entretenimento, mas também tem lições de vida. Eu nunca esqueço daquela lição que o Mestre Kami deu pro Goku e pro Kuririn. Ele participando de um dos torneios, de um dos Tenkaichis Budokais, que por mais forte que você seja, sempre vai ter alguém mais forte que você. E a força que você alcança, o poder que você alcança, não é para lutar por você mesmo, mas sempre lutar, usar essa força, esse poder por algo maior. Proteger aqueles que precisam ser protegidos. São ensinamentos que transcendem apenas entretenimento e diversão. São lições para as nossas vidas, mano. São momentos como esses que enriquecem essa obra, né? Essa parte aqui, para vocês terem ideia, nem estava no roteiro, eu simplesmente quis falar algo de coração mesmo, sabe? Que também acabou sendo o primeiro vídeo aqui do canal em relação a Dragon Ball, né? Beleza? Muito obrigado pela atenção, senhoras e senhores, até aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like para poder valorizar, dar uma força aqui no trabalho. Se você não curtiu, mano, não tem problema. Seja qual for o seu motivo, deixa o dislike. O mais importante de tudo é você ser sincero com você mesmo e avaliar conforme o seu gosto. Se você gostou e se não gostou, tá tudo bem. Deixa o dislike aí sem problema algum. Muito obrigado também por ter assistido até aqui. E se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos em relação à cultura geek, beleza? Não apenas Dragon Ball, mas também outros animes, jogos, até mesmo futebol, se você gostar. É um canal bem completo e você não vai se arrepender. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Falou, até a próxima.